Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar como fazer a declaração anual do imposto de renda para aluguéis recebidos e aluguéis pagos. Então pessoal, o primeiro caso é das pessoas que têm algum imóvel para alugar, seja algum apartamento ou sala comercial, que elas alugam tanto para pessoa física ou jurídica. Vamos começar com aluguel para pessoa física. Olha só, primeiro a gente deve abrir o programa da Receita Federal do Imposto de Renda e ir até na aba de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física. Vai clicar nesse item e depois em novo. Vamos supor que no mês de janeiro você receba R$ 1.900, em abril R$ 1.500, em julho R$ 1.800, em novembro R$ 1.700. Essa somatória corresponde a R$ 6.900 de aluguéis recebidos durante um ano. Esse total eu tenho que declarar o imposto de renda. Se essa fonte do aluguel for minha única fonte de renda, e se for menor que R$ 28.559,70, eu não preciso declarar no imposto de renda. Agora, se eu tenho uma outra fonte e somado com esse valor total de R$ 6.900 for maior que esse valor de R$ 28.559, nesse caso eu tenho que fazer a declaração anual. Esse é o primeiro caso, quem deve declarar. E do aluguel recebido, quem deve pagar o imposto de renda? Se o aluguel de cada mês for acima de R$ 1.903,98, eu tenho que pagar o imposto de renda sobre esse valor. Então, nesse primeiro caso, eu não preciso declarar e nem pagar o imposto, considerando a minha única fonte de renda, se for esse aluguel anual de R$ 6.900. Um próximo exemplo é se eu recebesse R$ 2.000 em cada mês do ano de 2020. Nesse caso vai ser R$ 2.000 vezes os 12 meses, o total recebido só de aluguel foi de R$ 24.000. Ou seja, eu tenho que declarar o imposto de renda e também recolher o imposto de renda de cada mês que foi acima de R$ 1.903,98 do aluguel recebido. E como que eu faço para recolher esse imposto de renda? Eu tenho que baixar o programa da Receita Federal chamado de Carnê-Leão. Eu vou deixar nos comentários o link para fazer o download. E esse Carnê-Leão você só vai baixar se no ano de 2020, em algum mês, você recebeu a mais do que R$ 1.903,98. Só nesse caso. Se nenhum mês você recebeu esse valor, é só declarar no imposto de renda. Aí depois que abrir um programa, vamos supor que em janeiro você recebeu um aluguel de R$ 2.500. E olha só, assim quando coloca esse valor, ele já calcula automático o imposto devido, que foi de R$ 44,70. Agora, no mês de maio foi recebido R$ 2.300 e corresponde a R$ 29,70 de imposto devido. Em setembro, R$ 2.100. Automaticamente corresponde ao imposto devido de R$ 14,70. Então repare que o próprio imposto devido é o programa que calcula. Aqui você só vai colocar o valor do aluguel que você recebeu e o valor pago que o imposto calculou como devido. Olha o que acontece em janeiro, que o aluguel foi de R$ 2.500, o valor que eu recebi. Se eu tenho um dependente, já muda o imposto devido. Se esse dependente for legal e eu posso incluir no imposto de renda, quando eu coloco aqui um dependente, o imposto devido já fica um pouco menor. Em maio, por exemplo, que foi R$ 2.300 de aluguel recebido. E vamos supor que eu tive que pagar uma pensão alimentícia de R$ 200. Também tem imposto devido um pouco menor comparado com aquele primeiro exemplo.
Em setembro, que foi de R$ 2.100, se eu tive que pagar também uma previdência de R$ 50, também tem alteração do imposto devido. Repare que à medida que eu for trocando tanta quantidade de dependentes, previdência oficial, uma pensão que teve que pagar, o imposto devido também é alterado. Mas só pode colocar esses valores aqui se realmente for permitido por lei, né? Não basta só colocar aqui o imposto por si para ter redução. Eu só posso colocar tanto dependente, a previdência oficial, a pensão alimentícia, se realmente estiver previsto na lei, isso eu tenho direito de colocar, somente nesses casos. E depois que o programa calculou o imposto devido, é só clicar aqui na ferramenta Imprimir e selecionar o campo DARF, que ele vai gerar a guia de recolhimento, mas tem que colocar de qual mês de referência. Aqui eu vou considerar o mês de referência de fevereiro, que foi o aluguel que eu recebi nesse mês. E a DARF gerada, ela vai ter o vencimento até o último dia útil do mês de março. Caso o mês de referência do aluguel recebido for em agosto, eu tenho até o último dia útil do mês de setembro para fazer o pagamento do imposto devido. E só clicar em OK. Aí assim que eu fiz o pagamento do imposto devido, eu volto no Carnê-Leão e coloco o imposto pago. Em janeiro foi de R$ 44,70, em maio R$ 29,70, em setembro R$ 14,70. E depois é só clicar em exportar para o Imposto de Renda 2021. Primeiro a gente exporta para depois, lá na declaração anual do Imposto de Renda, fazer a importação de todos os dados que foram preenchidos no Carnê-Leão. Olha só, aqui foi aberto o programa a declaração anual do Imposto de Renda. Eu vou até em rendimentos tributáveis recebidos da pessoa física e simplesmente clicar em importar dados do Carnê-Leão. Então, pessoal, o primeiro exemplo foi para quem recebe o aluguel de pessoa física. Agora nós vamos entrar para o aluguel recebido de pessoa jurídica. Nessa parte, a gente clica em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Vai até em novo, primeiro o CPF e o CNPJ da empresa que está alugando aquele espaço, o nome da fonte pagadora, qual o nome da empresa. Os rendimentos recebidos é o total que foi recebido de aluguel durante um ano. Aqui é a somatória de tudo que foi recebido. Se teve alguma contribuição previdenciária e o imposto retido na fonte, qual foi o imposto que a empresa que alugou esse espaço reteve quando foi pago o aluguel. E essa informação a gente tem quando a empresa envia o informe de rendimentos para o proprietário daquele imóvel. Agora um próximo exemplo é se o aluguel do espaço teve algum intermédio de alguma imobiliária. Devemos ir até o pagamentos efetuados, clicar em novo e colocar o código 71. O CPF e o CNPJ do administrador de imóveis, se foi alguma pessoa ou a própria imobiliária, o nome do responsável e qual o valor total durante o ano que eu tive que pagar para a imobiliária quando eu for alugar o meu espaço. Tudo que foi gasto naquele ano, eu devo colocar em pagamentos efetuados, utilizando o código 71, e tudo que eu paguei, eu coloco no valor pago, o valor total durante o ano. E depois disso, eu clico em OK. O que pode acontecer também é que quando for alugar, o proprietário solicitar algum cheque calção ou algum pagamento adiantado, e nesse caso, se ele receber o valor de alguns aluguéis adiantados, ele deve preencher no campo dívida e ônus, colocar o código 14, pessoas físicas, e na discriminação colocar o que realmente aconteceu. Foi recebido antecipadamente tantas parcelas dos aluguéis referente ao ano de 2020, por exemplo. E a situação de 2019 e 2020.
e depois clicar em OK. Agora entrando na parte de quem é inquilino, ou seja, quem está alugando aquele espaço, você também deve declarar o que você pagou durante um ano para aquele proprietário. E para declarar todo o aluguel durante um ano, depois que abriu o programa da Receita Federal do Imposto de Renda, vai até em pagamentos efetuados, clica em novo e o código é o 70, aluguéis de imóveis. O CPF e o CNPJ é de quem que está alugando, ou seja, quem disponibilizou aquele espaço para você usar, quem é o responsável. E também o mais importante aqui é não colocar os dados da imobiliária. Aqui é o CNPJ do proprietário daquele espaço. Mesmo que você tenha contratado a imobiliária, o CNPJ é do proprietário daquele local. E depois o nome do locador e o valor anual que foi pago. Esses são os casos de quem tanto recebe e de quem paga pelos aluguéis. Se esse vídeo te ajudou, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Até breve.